Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você na sua casa. Hoje, muito mais, queremos falar sobre a família, falar um pouco sobre o agir de Deus e o que você precisa fazer. O tema que nós já divulgamos é: em tempos de pandemia, coloque a sua casa em ordem. Em tempos de pandemia, coloque a sua casa em ordem. E o texto base que nós vamos falar está no segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1, que diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Que notícia para o rei Ezequias. O profeta lhe faz uma visita, ele estava enfermo, e ele primeiro dá uma ordem, e ele diz o motivo pela qual ele estava dando esta ordem. Aliás, um anúncio daí, o que aconteceria logo em seguida. Ele diz: ponha em ordem a tua casa. E por que ele deveria colocar em ordem a sua casa? Com certeza porque a casa não estava em ordem. E depois veio a notícia para ele: olha, você vai morrer, você está enfermo, você está doente, e o Senhor disse que você vai morrer. Você não escapará desta enfermidade. Essa história ela é tão importante que ela é relatada 2 vezes na Bíblia. Aqui no capítulo 20 que nós lemos, e também Isaías capítulo 38. Poucas vezes nós encontramos o anúncio da morte, mas neste caso o profeta anunciou que o rei Ezequias iria morrer. Vamos falar um pouquinho sobre este rei Ezequias, para falarmos sobre colocar a casa em ordem. Ezequias foi um rei muito temente a Deus. Ele fez obras grandiosas no reinado de Judá, que era o reino do sul. Ele pegou um reino falido por causa dos seus antecessores, e ele colocou a economia do reino em ordem. Ele pegou um reino espiritualmente desmoralizado, afastado de Deus, porque os reis anteriores apostataram da fé, introduziram a idolatria no reino de Judá, algo que é abominável, era e continua sendo abominável aos olhos do Senhor, e ele reestabeleceu o culto ao Senhor, fez uma reforma religiosa, fez uma reforma no templo, ele estabeleceu novamente os turnos dos sacerdotes, tudo conforme a lei do Senhor prescrevia para que deveria acontecer. Então nós podemos dizer que o rei Ezequias foi um homem de sucesso. Ele também venceu importantes guerras. Quando nós olhamos no capítulo 37 de Isaías, ele vence uma guerra porque ele confiou no Senhor. Senaqueribe, o império da Síria, havia acabado de destruir os seus irmãos, o reino de Israel, e agora invadiram Judá e ameaçaram destruir Jerusalém. Só que Ezequias, ele proclamou um jejum, confiou no Senhor, e Deus deu um grande livramento, matando 800.000 soldados do rei Senaqueribe, e quando Senaqueribe voltou para sua casa, ele foi morto. Então são relatos de obras grandiosas de um homem de fé. Poderíamos dizer então hoje que ele era um homem de fé, um empresário bem-sucedido, e nós temos muitas pessoas que são bem-sucedidas em inúmeras áreas.
nos negócios, são bem-sucedidos até em igrejas, falando de sacerdotes, pastores, líderes e tantas outras áreas. Pessoas são bem-sucedidas, e nós vemos que Ezequias era um homem bem-sucedido, um homem vitorioso. Ele construiu cidades, fez muros em cidades, que era uma forma de se proteger, fez um aqueduto, açudes, construiu fontes, ou seja, fez muitas coisas boas que estão relatadas na Bíblia, ficaram para a memória eterna esses atos do rei Ezequias. Só que havia algo que ele não fez, ele negligenciou, e foi a sua casa. Por isso, quando acontece a notícia que o profeta vem até ele, ele diz: olha, coloque em ordem a sua casa. E foi daí a inspiração para essa mensagem: em tempos de pandemia, coloque em ordem a sua casa. Nós não sabemos exatamente o que ele não havia colocado em ordem dentro da sua casa. Se era o relacionamento conjugal, a forma de tratar as pessoas, nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que estava em desordem. E Deus não gosta de desordem, Deus gosta de ordem. Por isso ele diz: coloque em ordem a sua casa. Meus amados, não adianta ser um empresário bem-sucedido, não adianta você ser um homem ou uma mulher de sucesso na área empresarial, na área política ou qualquer outra área, inclusive religiosa, se a sua casa não está em ordem. O lugar mais importante, que deveria ser o primeiro a colocar em ordem, você não colocou. Então existem muitos cristãos que são uma bênção para os de fora, mas as suas casas não são as mesmas pessoas nas suas casas, e essas se encontram em total desordem, como era o caso do rei Ezequias. Todas as pessoas do reino diriam: ele é um homem bom, ele é um homem temente a Deus, ele é uma bênção. Olha o que ele fez, nossa cidade era desprotegida, agora tem um muro protegendo. Jerusalém, a água não vinha de fora, agora ele fez um aqueduto, temos água aqui dentro da cidade, e por aí poderia enumerar várias obras deles, e as pessoas só diriam coisas boas. Mas o que a esposa falaria dele dentro de casa? Deus ama a família, e se existe um lugar que nós precisamos estar em ordem, colocar em ordem, é a nossa casa. E nós vamos citar apenas algumas áreas. Eu creio que o Espírito Santo vai direcionar outras áreas que você precisa colocar em ordem na sua casa. Então, em primeiro lugar, nós vamos discorrer alguns versículos. Você precisa colocar em ordem a vida comum do lar. O que seria essa vida comum do lar? A Bíblia nos diz em 1 Pedro 3,7: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Veja só, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. Então, o que é a vida comum? É aquilo que é comum, que é corriqueiro. Tem muitos, hoje é algo comum, o homem e a mulher, né, marido e esposa, terem o seu trabalho para ambos trazerem o sustento para dentro de casa. Mas é uma grande realidade também que a mulher acaba trabalhando muito mais do que o homem, porque chega em casa tardezinho ou à noite, o homem fica na dele, vai assistindo televisão, e a mulher tem filho para cuidar, tem roupa para lavar, tem uma série de outras coisas para fazer, janta e tudo mais, e o homem está lá parado, não é capaz de ajudar.
Se você tem uma secretária do lar que ajude a lavar louça, fazer algumas outras coisas, tem máquina, lavar roupa, tudo bem, ótimo, tudo isso é muito bom, mas são coisas que nós devemos refletir, porque a Bíblia diria: maridos, vivam a vida comum do lar. Porque existem muitas coisas que são comuns e homem e mulher devem fazê-lo, e não deixar apenas a mulher fazer, só um dos lados fazerem. Deus não deseja isso, por isso diz: tratem com honra a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas. Então, a partir do momento que você não tem uma vida comum, que você não conversa, não tem um diálogo com a sua esposa, essa questão da vida comum é tomar decisões juntos, aquilo que é importante, decisões importantes, elas precisam ser tomadas em conjunto dentro de casa. Não é só a opinião do marido que vale, não é só a opinião da esposa, tem que haver um denominador comum, para que a partir desse denominador, então, esteja acontecendo isso, viver a vida comum do lar. Então, há uma necessidade, e talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e a área que você precisa colocar em ordem é essa: viver a vida comum do lar, dando honra e respeito e dignidade à sua esposa. Então, coloque a sua casa em ordem. Segunda área que eu quero colocar aqui, como necessária de colocar em ordem, é: coloque em ordem o seu relacionamento conjugal. É válido para homem e para mulher. Tem um texto que eu acho tremendo, maravilhoso. Ele está em 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7 de 1 Coríntios, ele trata do relacionamento marido e mulher. Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver como ele é tratado, essa questão do relacionamento. E os versos 33 e 34, eu peguei uma parte de cada versículo, pode ler todo depois na sua casa, diz assim, ó: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E a mulher casada se preocupa em como agradar ao marido. Olha que coisa interessante. Não diz: esposa, você tem que agradar ao seu marido e acabou. Diz: marido, cuide em como você agrada a sua esposa, em como agradar. E aí ele diz a mesma coisa: esposa, cuide em como agradar o seu marido. Eu não me canso de falar sobre esse texto, que a questão do relacionamento em um buscar agradar o outro, é que você não casa para esperar que o outro lhe faça feliz. Você deve fazer de tudo para que o seu cônjuge seja feliz. Por isso diz o marido: cuide em como agradar. Ou seja, eu vou me dar no casamento. A esposa cuida em como agradar o marido, ela está se dando no casamento. Mas tem muitos relacionamentos que uma das partes é um verdadeiro sanguessuga, nunca está satisfeito, você não faz nada por mim, você não faz nada por mim, você não faz nada por mim, estou cansado disso, estou cansado daquilo, mas é a pessoa que não se esforça de como agradar o outro. A Bíblia não diz: espere que o outro te agrade para você responder da mesma maneira. Diz: olha, o marido cuida em como agradar a esposa em como agradar o marido. Veja só, o relacionamento conjugal, ele é uma vida de renúncia, mas é a partir do momento que nós renunciamos a nós mesmos, que nós encontramos a realidade, o que é a real alegria, porque a real felicidade é você se dar por alguém. Jesus, ele nos deu exemplo, ele diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o direito de ser Deus, ele não usou esse direito de exigir algo, mas ele se ofereceu, ele foi servo, ele se ofereceu. Então tem muitos relacionamentos que estão doentes. E qual a razão? Porque um espera do outro e nenhum dos dois toma a primeira atitude.
Ponha em ordem a sua casa, coloque a sua casa em ordem, coloque o seu relacionamento conjugal em ordem. Reflita, não é isso que está faltando para o seu casamento? Tem uma música, não sei se o autor é Nelson Ned, mas tem uma parte que eu gosto muito, que ele, até uma ministração que ele faz, que quando alguém se casa só esperando que o outro faça ele feliz, ele diz que é um fraco se apoiando no outro fraco. Então eu não posso me apoiar, eu devo ser o suporte, e a minha mulher vai ser o suporte. Então um vai apoiar o outro e não se apoiar no outro. Há uma grande diferença entre ser suporte e se apoiar. Quando você se apoia, você joga o peso sobre o apoio. Mas quando você é o apoio, você recebe o peso. Mas veja só que a Bíblia diz que os dois devem ser o apoio. Então ambos crescem no relacionamento, porque aí nós encontramos a verdadeira felicidade, que é se dar. Marido, cuidem como você agrada a esposa, como tem sido as suas atitudes dentro da sua casa, no seu relacionamento. Às vezes eu passo o dia inteiro fora, e agora não estou trabalhando em Porto, antes eu trabalhava no colégio, e de vez em quando eu ligava de dia, não, é só para dizer que eu te amo, só para ouvir a sua voz. Isso são o quê? Atitudes que a mulher gosta, e não era uma palavra jogada fora, era algo que vem de dentro, é algo que vem de dentro. Então, devemos cuidar do relacionamento, o marido em como agradar a esposa, e a esposa cuidar em como agradar o marido. Então, primeira área que nós citamos é viver a vida comum do lar, e colocar em ordem. A segunda, colocar em ordem o relacionamento conjugal. Terceira que eu quero citar, terceira área, coloque em ordem o relacionamento pais e filhos e pais, que também tem muito relacionamento doente, pessoas ofendidas, magoadas, porque não sabem tratar. Veja o que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é completa. Você viu ali que fala do marido e da mulher, e agora, em Efésios, vai falar sobre filhos, o relacionamento, a maneira como os filhos se relacionam aos pais, e dos pais como se relacionam aos filhos. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Esse é dos filhos, questão da honra. Filho obedece depois de casar? Não, mas ele honra os pais. E até a obediência não é a obediência cega de fazer algo que é impróprio, correto? Vamos colocar por aí. Agora veja o que diz dos pais com os filhos. Vocês, pais, não provoquem a ira de seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Mais uma vez, tem relação filhos dos pais e filhos. E eu sei de muitos lares, e ouvimos muito falar de pais que não conseguem dialogar com os filhos, é tudo no grito. Os filhos da mesma maneira, não conseguem dialogar com os pais, é gritando, e muitas vezes se desrespeitando um aos outros, e por aí afora. Só que não é isso que Deus quer para... Se você tem filhos pequenos, dê o exemplo, seja o exemplo que ele vai te obedecer, que ele vai te honrar. Se os seus filhos são adultos, se você errou com os seus filhos, aprenda a pedir perdão para os filhos. Muitos pais são muito orgulhosos, eles erram com os filhos, mas não são capazes de dizer: olha meu filho, eu errei, me perdoe. Sabe o que você está fazendo com isso, pai? Pai, mãe, quando você reconhece os seus erros e você pede perdão para os seus filhos, você está ensinando na prática como que é a vida que Deus quer para nós. Deus não disse que nós não erraríamos, Deus não disse que nós não pecaríamos, mas Ele disse que se nós pecarmos,
pedimos perdão e Ele nos perdoa. Então, se errarmos no trato com os filhos, pedimos perdão. Se os filhos errarem no trato com os pais, peçam perdão e busquem conversar, dialogar, passar tempo junto. Eu sei que ninguém mais está aguentando ficar em casa, não é verdade? Mas aproveite esse tempo que você tirou para ficar em casa, ou ainda que você não esteja na sua casa o tempo todo, aproveite o tempo que você tem com os seus filhos, seja um testemunho vivo, ensine princípios para ele, na prática. Se você tem crianças pequenas, brinque com os seus filhos, passe o tempo, dedique-se aos seus filhos, e seus filhos com certeza irão te honrar. Infelizmente, muitos pais, era o caso do rei Ezequias, nós vamos falar daqui a pouquinho de como um grande erro dele, que aconteceu logo em seguida a essa exortação, aconteceu um milagre e um erro que continuou na sua vida. Mas eu vou contar uma história aqui, eu li, que conta que é uma história real, não foi no Brasil, mas diz que foi nos Estados Unidos. Diz que tinha um jovem que foi pego pela polícia, não sei o que ele estava fazendo de errado, se era com drogas ou roubando um carro, alguma coisa, e o pai dele era um advogado muito famoso. E no dia que ele estava perante o juiz, lembrei da história, ele estava falsificando cheques, né? Um estelionatário tinha se tornado. E ele estava perante o juiz foi dar uma lição de moral nele, porque conhecia o seu pai, que era famoso na área jurídica, e ele disse: meu filho, você está envergonhando o seu pai, que é tão respeitado e tudo mais, o que você tem a dizer? Ele disse assim: o que eu tenho a dizer é que todas as vezes que eu procurei o meu pai para pedir um conselho, para bater um papo com ele, para conversar um pouco, ele estava ocupado demais, escrevendo seus livros e defendendo os seus clientes. Então hoje, meu pai está com seus livros prontos, está muito famoso, e eu estou aqui como réu perante o Senhor. De que adiantou aquele homem se tornar tão importante? Olha o rei Ezequias, tão abençoado em tantas áreas, mas dentro de casa, a sua casa não estava em ordem. Então, põe em ordem o relacionamento entre pais e filhos e pais, relacionamento conjugal, a vida comum no lar. E uma quarta área que eu quero citar aqui nessa noite, coloque suas finanças em ordem. A Bíblia nos diz em Filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não só em tempos de pandemia, mas em qualquer tempo, procure colocar as suas finanças em ordem. Eu sou uma testemunha viva que muito tempo eu gastava muito mais do que eu ganhava e vivia endividado. E como era terrível! Todo o dinheiro que entrava era só para pagar conta, e final do mês continuava dívida. Mas graças a Deus eu coloquei a minha vida financeira em dia. E de alguns meses para cá tem sido um alívio tão grande, e eu quero dar isso aí como um testemunho para você. Por isso que o texto diz: não andem ansiosos. E outro texto vai dizer lá em Hebreus: contentem-se com aquilo que vocês têm. Não estou dizendo que você não deve querer uma vida melhor financeiramente, mais conforto, nada disso que eu quero dizer. Mas não podemos querer gastar mais daquilo que nós ganhamos e aí viver endividados. Por isso que a Bíblia diz aqui, quando nós conseguimos colocar diante de Deus nossas necessidades, nossa súplica, Ele atende a nossa oração. Diz aqui que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ora, quem vive endividado, as dívidas são causas de brigas, de nervosismo, de gritos e até causas de divórcios. Talvez muitos
dos itens anteriores não estão acontecendo por causa dessa questão de dívidas. Então coloque a sua vida financeira em ordem, comece a fazer uma planilha, alguma coisa, saber quanto você está gastando, aperta daqui, aperta dali, coloque no seu coração, eu não vou mais viver em dívidas, eu vou solucionar essa área da minha vida, porque tem gente que vive endividado e ele ganha R$1.000 por mês, tem gente que ganha 20 mil por mês e ele vive endividado gastando mais do que ele ganha. Então, não é somente com o quanto nós ganhamos, mas como nós administramos aquilo de que nós recebemos. É tempo de colocar a casa em ordem. Aproveite esse tempo que Deus está abalando as nações e coloque a sua casa em ordem. Agora vamos falar do grande erro do rei Ezequias. Nós vimos ali que tinha algo que ele deveria fazer. Ele recebeu uma ordem: coloque a sua casa, organize sua casa. E a notícia: você vai morrer. Quando o profeta Isaías saiu de perto do rei, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e ele começou a pedir vida para Deus. E antes do profeta sair do palácio, Deus mandou retornar, diz: olha lá, volte lá e fala para Ezequias, ele pediu vida, eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida, ele vai curar então. Ele pediu, vou até mostrar um sinal, o relógio, que era aquele relógio da sombra, aquele relógio ele vai recuar 10 graus como um sinal de que eu vou curá-lo e que ele vai viver esses 15 anos. Nesses 15 anos, nasceu um filho dele, Manassés, se não me engano, não falha a memória, o nome dele. E ele, quando o pai morreu, ele assumiu o reino e foi o pior rei de Judá. O pior, ele foi perverso, ele foi maligno. Todas as obras boas que o seu pai tinha feito em relação ao culto, ele desfez tudo aquilo. Ele chegou ao ponto de sacrificar os filhos, queimar no fogo, em bruxaria, os próprios filhos. O filho do rei Ezequias, que Deus disse: coloque a sua casa em ordem, ele não obedeceu ao Senhor. Que tragédia! Que tragédia! Quando uma família não está bem ajustada. Só que Jesus, ele te capacita a você ajustar a sua família, a colocar a sua casa em ordem. A Bíblia nos diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores, está escrito lá em Tiago. Não seja apenas ouvinte. Deus te tocou nessa noite, em áreas e até outras que eu não citei, porque o Espírito Santo, ele ministra ao nosso espírito. Mas não seja apenas um ouvinte, seja um cumpridor. Coloque como um propósito: daqui para frente eu vou colocar a minha casa em ordem, e será a partir de agora, não será amanhã, vai começar agora. Áreas que eu preciso melhorar, vai começar agora, porque eu sou um cumpridor da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro por cada irmão, cada irmã que precisa colocar a sua casa em ordem. Eu oro, Deus querido, para que, assim como o Teu Espírito já ministrou o espírito deles, Pai, as áreas que eles precisam colocar em ordem dentro da sua casa, que o Senhor os capacite, dê graça, de força, Deus querido, para que eles consigam, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um recadinho para você que está na sua casa. Se você quer trazer seus dízimos e ofertas, sempre estão sendo colocadas as contas aí tanto Facebook quanto WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E lembrando que o nosso relógio de oração não para, continue firme no seu horário aí. Amém? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.